Tá joia, Rocha. Um abraço, viu, minha amiga? Pessoal, agora que parece que está resolvendo aqui, me perdoem, viu? Que coisa, viu? Internet, cada hora é um problema. Não tava, ele deu o que estava transmitindo pelo Face e não gerava o vídeo. Vamos ver se agora que parece que resolveu. Pessoal do Facebook, boa noite, bem-vindos. Se alguém puder me dar um retorno, se vocês estão me ouvindo, se está boa a transmissão, porque eu tive um problema aqui para iniciar, gostaria de um retorno de vocês. E os amigos e amigas aqui do Insta, muito bem-vindos, a Zuleide. Então, Zuleide, estou com esse problema. Tá sem som aqui pro Insta? Pessoal do Face, se puder me dar um retorno, se vocês estão me ouvindo, se a imagem está tranquila, a transmissão. Eu tive um probleminha aqui. Ah, tá legal então, Ailton. Pessoal do Insta, vocês estão me ouvindo? Ou a Zuleide disse que está sem som? Alguém poderia me dar um retorno aqui no Insta? Boa noite, Romilda, a Jane Fernandes, o pessoal aqui do Face agora chegando. Ah, tá certo, Maria Luísa, obrigado, viu? Pode ser que a nossa amiga, obrigado, Maria Pavec, pode ser que a Zuleide estivesse com problema lá então. Nosso boa noite aqui pro Ailton Cosmo, a Elizabeth Fonseca, a Elaine Ferreira Gomes, a Elaine Munhoz, bem-vinda, obrigado, Elaine. É que eu tive um problema aqui para iniciar, pessoal. O primeiro vídeo que eu tentei começar não deu certo. A Margarida Zanailarte, a Helena Senise, tudo bem, Helena? Boa noite, bem-vinda. Pessoal aqui do Insta também chegando, que legal. Muitos amigos e amigas já conectados. De vez em quando surge algum probleminha aí que deixa a gente meio atarantado, né? Preocupado de resolver logo. Mas parece que está resolvido, graças a Deus. Hoje, então, pessoal, nós vamos ver o capítulo, tudo bem, Elisa? Nós vamos ver hoje o capítulo 16, chamado Confidências. Nesse capítulo, é a continuação do diálogo do André Luiz com a sua mãe, que foi visitá-lo, e ela vai conversar bastante com ele, ensinamentos, né? E dar notícia também dos familiares, é um capítulo bem interessante também. Aqui também a Edilu, boa noite a todos, bem-vindos. A Meire Faustino, Augusto aqui também, muito boa noite, muito bem-vinda. Nossa amiga Edna Markovics também. Então vamos iniciando, né? A Ruth Maria Diogo também deixando seu boa noite, que assim seja, Ruth. Que tenhamos todos uma noite de estudos tranquila, com bastante aprendizado, né? O nosso amigo Lilico Miller também, bem-vindo. E que Jesus nos abençoe, nos ampare a todos, nos envolva em sua paz e nos permita uma noite de estudos bastante proveitosa, com o amparo do alto. Então vamos lá, capítulo 16, Confidências. Perdoe que a rinite hoje deu um pouco de presença, marcando presença também, mas acho que está mais leve. Aí então André Luiz começa dizendo: consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção, as dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz.
Então vejam que interessante, André Luiz já relatando, porque a mãe dele estava comentando, né, no capítulo anterior, bastante sobre o trabalho, como que ela se dedicava ao trabalho, os espíritos, né, das esferas mais elevadas. Então aqui ela está dizendo como que o trabalho é tão benéfico no sentido até do combate às dores e dificuldades que nós enfrentamos. Isso é uma verdade. Por exemplo, aqui encarnados, quantas vezes passamos por fases difíceis da vida, problemas, dificuldades, as lutas, né, da vida. Quanto mais nos entregarmos ao trabalho no sentido daquela definição de trabalho que os espíritos oferecem, trabalho é toda ocupação útil. Quanto mais nos entregamos às ocupações úteis, menos sentimos o peso das vicissitudes, das tribulações, das dores, né? E de todos os problemas. O trabalho é um poderoso antídoto, a gente poderia assim dizer, para os problemas da vida, né? E o André Luiz diz que já sentia-se animado só de ouvir ela falar com essa empolgação do trabalho, lembrando, né, amigos, que existe uma lei de Deus, uma lei moral, que é a lei do trabalho. Para a gente entender que o trabalho é uma criação divina, né? Nós criamos aqui na Terra uma ideia muito equivocada do trabalho, devido à nossa concepção estreita, apenas voltada ao trabalho profissional, mas nós precisamos compreender que trabalho é muito mais do que apenas o trabalho remunerado. Nós temos atividades, né? Como aqui estamos, eu gosto sempre de repetir isso. Nós que aqui estamos estudando uma obra espírita que nos ajudará na nossa transformação moral, estamos todos nós trabalhando. Isso que nós precisamos entender. Isso é uma ocupação útil e essa ocupação ajuda em muito a nos aliviar da carga de preocupações, de problemas da vida, né? É nesse sentido que a mãe dele comenta. Aí ele diz assim: ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação, que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permanece em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Aqui a nossa amiga Rita Braga, bem-vinda, Rita. E a Zuleide dizendo, né, e como ajuda, a gente sabe disso, né? Nós que já temos uma experiência maior de vida, quanto que já aprendemos que é importante se ocupar, né, com algo de bom, de edificante, quanto que nos alivia, nos faz esquecer um pouco até dos problemas. Então aqui o André Luiz começou a imaginar, pessoal, que nas esferas mais elevadas deve ser uma alegria, né, na visão dele, imaginando uma certa tranquilidade, né, das altas esferas, aqueles espíritos mais assim avançados, que não teriam tantos problemas conscienciais. Então ele imaginou uma certa tranquilidade, né? E a mãe dele já diz: mas meu filho, a esfera elevada requer mais trabalho ainda, maior abnegação. A gente vai entendendo, né, que quanto mais o espírito evolui na sua jornada evolutiva, mais ele cresce espiritualmente, quanto mais ele se dedica ao trabalho de utilidade ao semelhante. Porque quanto mais o espírito desenvolve potenciais, conquista sabedoria, amor, mais ele se entrega no auxílio dos semelhantes, que é um trabalho. Então a gente vai vendo assim, quanto mais se eleva, pode ter certeza que mais ocupações terá. Por exemplo, Jesus, quando aqui veio, o maior espírito, né, que já pisou a terra, ele disse: eu vim para servir e não para ser servido, mostrando-nos
essa ideia do trabalho, né, de ser útil, da dedicação, que geralmente aqueles mais elevados sempre se entregam. Deixa-me ver aqui no Face se tem algum comentário. Deixando aqui o meu abraço fraterno a todos que já estão conectados, vários amigos aqui que já chegaram, e o nosso abraço àqueles que acompanharão em outro momento. Nossa amiga Isabel Rubatino aqui de Carandaí, Minas Gerais. Bem-vinda, Isabel. Aqui no Face, vamos ver se tem mais alguma... Boa noite para todos, viu? Muito feliz com a presença de vocês. O João Franco está dizendo, eu sou útil o dia todo e até dormindo. Olha que modesto. Eita cabra trabalhador, tudo de grátis. Muito bom. E é verdade, né, João? Porque dormindo, quem dorme é o corpo, mas o espírito se liberta do corpo e pode seguir trabalhando, né, João? É verdade isso. Boa noite, viu, amigos? Todos que chegaram aqui no transcorrer da live. O Diego está perguntando do calor aqui, tá complicado, viu, Diego? 41, né? Agora ainda aqui está mais tranquilo, né? Acho que 30 e poucos. 30 e poucos à noite é duro, hein? A Graça Barbosa está dizendo, ainda tem pessoas que falam que morreu e descansou, né? Aquela ideia que já ficou ultrapassada, né, pessoal? Vamos seguindo então. Aí ele diz assim, devo fazer-te sentir, a mãe dele falando para ele ainda, devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza, porque ela estava falando que tem mais trabalho. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, ela diz que não representa nenhuma nota de tristeza para não dar a ideia, né, de que ela falou do trabalho, que é maior nas altas esferas, poderia ser algo preocupante. Pelo contrário, ela se sente feliz de ter mais ocupações, né? E ela diz que trabalha intensamente pela renovação espiritual deles. É preciso, como nós vamos ver aqui a seguir, é muito importante o trabalho para conquistar a evolução e auxiliar aqueles a quem amamos e desejamos, né, beneficiar de alguma forma. Ela diz, muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então ela lembra, né, amigos, que muitos espíritos, ao desencarnarem, por acharem, né, que amam muito aqueles que ficaram, eles se agarram no lar que acabaram de deixar. Muitos não conseguem nem se afastar para uma colônia espiritual, porque alegam um imenso amor pelos familiares que ficaram. Mas isso é uma visão equivocada daqueles que ainda não aprenderam o verdadeiro amor, a verdadeira importância de ser útil para contribuir com aqueles que amam. Então ela coloca aqui, o verdadeiro amor, vejam que interessante, o verdadeiro amor para transbordar em benefícios, ou seja, a gente desencarnou, a gente ama aqueles que ficaram. Para nós auxiliarmos verdadeiramente aqueles que deixamos temporariamente na Terra, é preciso trabalhar muito. Porque nos dedicando ao trabalho, conquistamos méritos para poder interceder por aqueles que ficam, né? Por isso que ela diz aqui, para conquistar o direito de ajudar aqueles que amamos. Vejam, conquistar o direito, porque a lei de Deus é perfeita.
nós já vimos que existe uma ordem no mundo espiritual, nessas colônias. A gente não faz da forma como bem queremos. Lá tem organização. Eles precisam autorizar a nossa volta à Terra para visitar os entes queridos. Vocês vejam que André Luiz já faz vários meses que está na colônia e não teve autorização ainda para visitar os familiares. Então existe essa organização, né? Então o André Luiz pergunta, e meu pai? Agora começou o interrogatório mais de detalhes da família, né? Queria notícias do pai. Por que não veio com a senhora? Aquela ideia, né? Será que o pai não estava junto com a mãe? Nós sempre imaginamos como aqui na Terra. Era uma família, desencarna, continuam juntos. Mas aí a mãe vai explicar. Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Então vejam, né? Como que é interessante isso, amigos. A nossa transferência para o plano espiritual. Porque vejam, eles eram casados, né? Transferiram-se para o mundo espiritual com a desencarnação. Poderia se esperar de ficarem juntos. Mas a mãe de André Luiz seguiu para uma esfera mais elevada que nosso lar. E o pai para o umbral. Para a gente ver que, mesmo convivendo juntos como um casal, estavam em níveis espirituais diferentes. A gente não consegue aqui, né, ter a noção nítida. Às vezes a gente percebe alguns detalhes, mas não dá para ter a certeza de cada um em que nível espiritual está. Então, às vezes convivemos ali, né, por longos anos aqui na Terra, mas quando voltamos à vida verdadeira, cada um segue para o seu rumo, para o seu destino, temporários, né? E é duro a gente pensar, amigos, homens, que as mulheres geralmente têm subido e os homens têm descido, se podemos assim dizer, né? Porque as mulheres geralmente estão em melhores condições que nós, viu? Isso a gente vai constatando que é uma realidade, queiramos ou não. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A Zuleide voltou para o Face, né, Zuleide? Melhorou o som aí? Nossa, a Jane está dizendo que no Mato Grosso chegou a 48 graus. Senhor. Aqui teve acho que 41 ou 42, está insuportável. A Mari Oliveira também está dizendo, pedindo prece para o filho, né? Sofrendo com uma enfermidade muito agressiva. Ô Mari, ao final a gente faz uma oração, você coloca, por favor, um copinho com água, se você quiser, né, para um bom amigo espiritual fluidificar. Mas desejamos de coração que Deus te abençoe, abençoe a ele, que os bons espíritos estejam presentes no seu lar, auxiliando em tudo aquilo que é possível. Tenha fé que não estamos desamparados. A Beth Lima dizendo que em Minas 40 graus. O momento é esse aí, né? Altas temperaturas. Vamos enfrentando aí com calma, né? O João Franco está dizendo, vixe, tal pai, tal filho, né? Umbral. André Luiz e o pai foram pro umbral. A Fátima está dizendo, casamento é até que a morte os separe. Separou cada um para um lado, né, Fátima? Essa foi boa, viu? Vamos lá, então, mais um pouquinho. Aí ela diz assim, na Terra, sempre nos parecera, falando do pai, tá? A mãe dele está falando do pai. Na Terra, ele sempre nos parecera fiel às tradições de família, né? Dava a impressão daquele homem sério, responsável, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, né? Ao alto comércio. E ao fervor do culto externo, veja bem.
aquela prática religiosa, né, de cumprir preceitos, ir às missas, participar dos rituais. Isso é o culto externo, em matéria religiosa. Mas, no fundo, veja bem, no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Então, o pai de André Luiz era aquele homem que, né, não é tão difícil de acontecer, que passa uma aparência de uma pessoa idônea, responsável, até religiosa, mas que é mais aparência, né? Infelizmente, como ela diz aqui, no fundo ele era fraco. Veja bem, olha que interessante, amigos, as sutilezas, né, que a gente precisa prestar atenção. Ela não levou ofensa para o ex-marido. Ela não o ofendeu, ela poderia colocar aqui palavras mais dolorosas, né? Colocar aqui um termo mais pesado para classificá-lo. E ela disse, ele era fraco. Vejam que prudência, né? Que caridade da parte dela. Porque isso pessoal, isso é característica de espíritos mais elevados. Eles não usam palavras ofensivas, eles não agridem, né? Eles são respeitosos, eles compreendem. Então ela entendia que ele apenas foi fraco, não resistiu e se entregou às más paixões, né? Mantendo relacionamento extraconjugais. Então vejam que ela poderia estar ali ofendida, né? Tomada de uma certa raiva, se fosse outra pessoa, poderia dirigir palavras pesadas, mas ela só disse que ele foi fraco. E ele diz que duas delas, quer dizer, duas daquelas pessoas, daquelas mulheres com as quais ele teve relacionamentos, duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral foi-lhe muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem ele fizera muitas promessas, aguardavam-no, ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Vejam. É isso, né, Maria Pavé, que ela colocou, ela é sábia, é um espírito sábio, que age dessa forma, com essa sensatez, né? Com essa tranquilidade, porque aqui a gente se descontrola muito fácil, né? Então ela está dizendo que duas, veja bem, ele tinha mais de duas amantes então, porque duas delas estavam ligadas com entidades muito maléficas, né? E representavam um perigo para ele. Quando elas desencarnaram, elas aguardavam a desencarnação dele para continuarem, né, esse processo, meio que uma obsessão mesmo, né, dominando ele, porque ele se entregava a esses prazeres inferiores, né? E ele diz aqui, ela diz, né, e ele ainda havia feito muitas promessas a elas, né? E elas o aguardavam, e logo que ele desencarnou, elas se agarraram a ele novamente. E ele ficou preso nas teias da ilusão. Vejam que interessante. Porque é uma ilusão, né? Às vezes, essas más paixões que nós nos entregamos aqui na Terra, elas momentaneamente, naquele momento do prazer, a gente sente, né, que é algo bom, aquela euforia, aquele prazer, né, momentâneo, mas que vai custar caro. É isso que nós vamos aprendendo, que precisamos ser mais fortes diante das más paixões, diante das tentações que a vida oferece, né? Que a gente precisa ser mais forte. E ele, então, ficou ali longos anos na dimensão umbralina, vinculado a essas entidades femininas que o aguardavam, né? Aí ela diz, a princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente,
Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Então vejam, ele a princípio, quando chegou na dimensão espiritual, ele quis reagir e se afastar do jugo, né, daqueles espíritos que estavam ali dominando a vontade dele, que o estavam prendendo ali naquela condição inferior. Ele quis reagir, mas não teve forças, né? Ela diz aqui que ele quis encontrá-la, né? Porque ela já havia desencarnado, ele queria encontrá-la, mas não conseguiu. Por quê? Ela explica, né? A alma se encontra tal qual vive intrinsecamente, quer dizer, durante a vida ele manteve uma vida desregrada de paixões, se entregou às más paixões, não tinha controle de si mesmo. Então, na vida espiritual, vai ser difícil mudar rapidamente, porque ele continuará carregando aquela vivência íntima que ele tinha. É como Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nós buscamos a vida que queremos com os nossos pensamentos. Isso diz Emmanuel também, né? A nossa vida, ela representa aquilo que nós pensamos, nós desejamos, nós queremos. Então essa é a vida que nós encontramos. E ele então teve dificuldade para se libertar, né, do domínio desses espíritos aí que o estavam, de certa forma, aprisionando, ali segurando na dimensão umbralina. Boa noite a todos que chegaram aqui no transcorrer da live, sejam todos bem-vindos, viu? Muita paz a todos. Vamos ver se tem mais algum comentário. A Beth Lima está dizendo, oração, né, para o irmão Eduardo, que largue o vício da bebida, né? Então, outra dificuldade, né, Beth? Essas viciações, que a gente sabe o quanto é duro, né? Não podemos julgar, porque a pessoa que tem um vício, aqueles que não têm, acham que é fácil deixar, mas é muito difícil. A pessoa que está presa a um vício, ela precisa de muito auxílio, né? Muita força. Então é preciso oração e muito auxílio mesmo. O João Franco está dizendo, sabe-se lá se elas não engravidaram e abortaram, bem provável. Não, mas não falam detalhes desse tipo, viu, João? Não vamos ficar pensando em coisa que não temos certeza, né? A Carla Olsen, querida amiga lá do Farol de Luz, do Rio Grande do Sul, Pelotas, um abraço, Carla. E aos amigos aí de Pelotas, viu? A Carla está dizendo, não teve respeito com o lar, pagou caro. E tem muitos que vão pagar caro. Então, infelizmente, né, amigos? Só que eu penso assim, né, Carla e a todos. A gente precisa ter um certo olhar de... Isso penso eu, tá? A gente precisa ter, assim, um certo olhar com um pouco de compaixão, né? Assim como a mãe de André Luiz falou dele, ele foi fraco. Porque quem de nós poderá dizer que no passado das reencarnações também não fizemos algo semelhante, né? Então a gente não pode ser muito duro com aqueles que erram. Mesmo que hoje para nós possa parecer um absurdo, né? Mas é preciso, penso eu, é preciso uma certa compaixão, né? Não ter aquele olhar tão duro, tão rigoroso para dizer que errou, né? Porque parece-me que Jesus agia dessa forma, né? Jesus dizia, eu vim para os doentes e não para os sãos. Então Jesus tinha imensa compaixão das pessoas enfermas, espiritualmente falando, porque ele buscava justamente essas pessoas para ajudá-las a encontrar um sentido na vida, para ajudá-las a deixar o caminho de erros. Então eu acho que a gente também deve se esforçar para auxiliar aqueles que estão em queda moral, para que se reergam. Porque, como disse bem o mestre, né? Quem tiver sem pecados, atire a primeira pedra. Então acho que a gente precisa caminhar nesse sentido também, né? De tentar ter aí uma compaixão
orar por eles, auxiliando naquilo que é possível. O meu cunhado aqui também, Luiz Donizete, tudo bem, Zete? Bem-vindo aí ao nosso estudo, viu? Um abraço, Zete. A Jane Fernandes está dizendo, não podemos julgar, nós temos nossos erros também. Isso, né? Nesse sentido. É lógico que, né, vamos entender bem, é lógico que nós não vamos compactuar com o mal, né? Nós não vamos dizer que tudo bem, tá certo, deixa para lá. Não é isso. É preciso reconhecer o erro para que mude, né? Mas que a gente não tenha aí um olhar tão duro, né? Tão rigoroso. Vamos continuar mais um pouquinho? Deixa eu ver onde parei aqui, que agora eu até perdi. Aí ela diz assim, a mãe dele continua dizendo, tendo gasto muitos anos a fingir, porque o marido, né, fingia muitos anos de que era uma boa pessoa, de que era sério, de que era responsável, era um fingimento. Então, tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então vejam como faz sentido. É isso que eu acho bonito, amigos, na dinâmica espiritual, nas leis divinas. Quando Jesus disse aquela frase simples, mas profunda, ele disse assim, a cada um segundo suas obras. Essa frase, amigos, ela retrata a justiça divina. Porque nós encontramos sempre a correspondente ação daquilo que fizemos. Ou melhor, a reação daquilo que fizemos. Porque nós cometemos a ação e encontramos a reação. Por isso que é lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Então aqui, vejam bem, durante a vida ele fingia, aparentava ser uma pessoa e não era. Esse fingimento que ele se entregara durante a vida, fez com que ele viciasse a visão espiritual. Totalmente faz sentido isso, porque Jesus dizia assim, teus olhos são a candeia da alma, a janela da alma. Se os teus olhos tiverem luz, né, todo o seu corpo estará bom. Mas se os seus olhos tiverem trevas, estaremos em situações difíceis. Porque, amigos, os nossos olhos representam a vida que temos em nós, aquilo que buscamos. Aqueles que enxergam o bem, o belo, não querem focar naquilo que é mal. Não é que não enxergam o mal, mas não se focam, não se prendem ao mal, evitam de buscar cenas ruins, desagradáveis. Por outro lado, tem pessoas que gostam do mal, gostam de ver problemas, gostam de ver brigas, confusões, para ter algo para comentar. Vocês estão me entendendo? Então, os nossos olhos, eles retratam a nossa intimidade. Nós olhamos da forma com aquilo que temos dentro de nós. Por isso Jesus disse dessa forma. Então ele fingia, ele viciou a visão, porque ele mostrava uma coisa que não era. E dessa forma, ele perdeu o padrão vibratório, ou seja, ele vibrava em faixas mais baixas, sintonizava-se com mentes ainda perturbadas da esfera espiritual. Então foi isso que o prendeu bastante na dimensão umbralina. E ela diz, os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então ele não tinha, né, amigos, firmeza de pensamentos. Ele não tinha a disciplina que é tão necessária. Lembrem, por isso que Emmanuel, quando começou a tarefa com o Chico,
ele disse ao Chico que pedia a ele 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Se nós tivermos disciplina, amigos, na vida, tudo mais fica mais fácil. Porque nós precisamos reconhecer que nós, muitas vezes, na maioria de nós, somos indisciplinados em vários sentidos, né? Não temos aquela firmeza, a gente não persiste nas boas obras, no trabalho de transformação moral, a gente vai ali, né, acerta e erra, a gente não tem essa firmeza, essa disciplina, que foi o que aconteceu com ele, né? Aí ela diz assim: eminentemente impressionado, perguntei, agora o André Luiz, ele perguntou assim: mas não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? O André Luiz já pensa na forma mais prática, né? Tipo assim, não dá pra gente ir lá e retirá-lo do umbral, se algum espírito for lá e buscá-lo, né? Tipo assim, um meio rápido, né? Ele pensou. Tudo bem, Maria Correia? Bem-vinda, viu? A Geni também aqui, todos que chegaram. Aí ela diz assim: ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Então, entenderam? O André Luiz perguntou, não tinha um jeito de retirá-lo, né, do umbral? É isso, né, Maria Luísa? A Maria Luísa colocou aqui, ele queria um jeitinho brasileiro. É isso, né? Nós temos nós sempre imaginamos assim, num modo mais fácil, né, menos custoso, que não dê muito trabalho, aquela coisa rápida, né? Mas ela disse que já o visitava. Nós já entendemos isso, né? A dimensão de umbral, os espíritos só saem de lá se eles se mostrarem prontos para sair, porque eles não enxergam a ajuda que chega ali. Ó. O espírito bom está ao lado deles, se a gente pudesse falar geograficamente. Estaria ali ao lado. Mas como estão em dimensões diferentes, condições vibratórias diferentes, aqueles mais atrasados, né, como era o caso aqui do pai de André Luiz, o Laerte, ele não via a figura da sua ex-esposa, da mãe de André Luiz. Ele não enxergava a presença dela. Ela dizia que sempre estava tentando lá resgatá-lo, né? Assim como, amigos, aconteceu com André Luiz. O Clarence o visitava constantemente. E ele precisou de 8 anos, longos 8 anos, para poder ver, né, a presença de Clarence. Ela diz aqui que apenas conseguia dele algumas lágrimas, né? Ele se arrependia ali, tentava mudar a sua condição vibratória, mas ela diz aqui um detalhe importante: sem obter resoluções sérias. Vejam o que é isso, né? No fundo, ele não tinha força, desejo, vontade. Isso me lembra uma questão do Livro dos Espíritos. Eu não sei se é a 909, eu não vou arriscar que eu não me lembro. É mais ou menos lá por volta da questão 900. Que os Espíritos dizem assim, porque Kardec pergunta se nós não poderíamos vencer as nossas imperfeições, por que temos tanta dificuldade? E eles dizem assim, porque vos falta vontade. Se vocês fizessem esforços insignificantes, poderiam se melhorar muito. Vejam que resposta. Eles dizem que nós não temos vontade para mudar. No fundo, a gente não quer. A gente não está decidido à mudança. Nós fazemos esforços pequenos. É o que aconteceu aqui com o Laerte, né? O pai do André Luiz. Nosso amigo Ailton Cosmo está dizendo aqui, a disciplina é o que pega pelos escorregões. Fica difícil apontar o dedo para outro.
Então, é isso mesmo. Muito legal, Ailton. Porque essa disciplina é o que nos falta, né? Nós precisamos muito disso. Então, como nós todos não temos, como que podemos cobrar do outro, né? Tudo bem que uns têm mais entregas aí às tentações, né? Às viciações. Agora, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Deixa eu ver aqui. A nossa amiga Selma Camargo também, que é lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, viu, Selma? Bem-vinda. A Lise aqui também, a Maria Valdete, Marcela Silva, que legal. Sejam todas bem-vindas, viu? A Vanilza Tavares, Isabel Costa e todos os demais que aqui estão. Aí ela diz assim, ele diz, né? A mãe dele continua dizendo. As infelizes, vejam bem o detalhe, ela chama aquelas duas ex-amantes, né? A Mônica Rovigatti aqui também, de Campinas, bem-vinda, Mônica. Ela diz assim, as infelizes, olha como que ela trata as ex-amantes, né? Porque são infelizes. Ela não coloca aqui uma palavra ofensiva, né? As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, segregam-no as minhas sugestões, ou seja, elas impediam o auxílio da mãe de André Luiz. Elas estavam ali dominando Laerte, né? Prendendo ele ali nas teias da ilusão, como dizem, né? E ele ficava entregue ali, não tinha forças para resistir a esse domínio que elas exerciam sobre eles. Vejam que complicado isso, né? Ele não tinha força. E ela diz ainda, venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas, debalde, não é possível acender luz em candeia, sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho, vejam bem, permanece inativo entre si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Então vejam a classe, né, se podemos assim dizer, a sensatez, a sabedoria desse espírito, né, que era a mãe de André Luiz, jamais colocando palavras ofensivas tanto para Laerte quanto para aquelas que foram amantes, né, de seu marido. Ela tratando a eles como irmãos carentes, né, enfermos espirituais, porque ela diz aqui, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. O que ela quer dizer com isso? Se ele não oferecia a mínima condição de mudar-se interiormente, é isso. Como que vai acender uma luz ali, né, uma luz de elevação, de mudar padrão vibratório, se ele não oferecia a menor condição? Ele estava ali sem forças para reagir, porque no fundo ele não tinha uma vontade firme. Ele não estava empenhado nessa mudança, né? O Ailton está dizendo aqui, me lembra o Chico, que chamava atenção para um amigo dele, que dizia, uma cervejinha, um churrasquinho, um namorozinho, depois desencarnou, o Chico encontrou no umbral. E o Chico disse, eu te avisei. Aqui a gente acha que não tem problema, né? Não tem nada, tem problema. Mas, lógico, né? Vamos aproveitar aqui a fala do Ailton para não passar uma ideia, né, extremista. Também, na minha opinião, lógico que não tem problema, né? Desde que sem o excesso. Amigos, o problema de tudo é o excesso. Por exemplo, penso eu, tá? Pelo que eu consigo entender da doutrina. No meu entendimento, não tem problema se você, por exemplo, gosta de tomar uma cervejinha. Uma cervejinha não vai, no meu entendimento, veja bem, isso não é algo que lhe vai prejudicar espiritualmente.
Agora, o excesso sim, né? É lógico que se a pessoa não precisa do álcool, né, melhor. Agora, se você tem vontade, quer tomar ali uma cerveja, eu não vejo problema, desde que seja uma coisa tranquila, né? Isso, Maria Pavec está colocando, tem que ter equilíbrio. O nosso grande problema, amigos, em tudo se chama excesso. O excesso até para o bem é prejudicial. Então sempre a gente devia ter a ponderação, o equilíbrio, como diz aqui a Maria Pavec, em tudo, né? Nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Por exemplo, na alimentação, né? Vai comer? Pode, coma o que você gosta, sem excesso. Tudo é não ter excesso, né? Então o problema nosso é exceder, porque muitas pessoas começam a tomar uma cervejinha e vão, né, continuando, e ali para frente a coisa complica. A Graça Barbosa está dizendo, uma caixa não. Estou dizendo uma unidade, hein? Não uma caixa não. É, Graça, é isso mesmo. Vamos mais um pouquinho então. Depois de longa pausa, suspirou continuando. Talvez não saiba, a mãe dele vai dar mais notícias da família, vejam bem. Talvez, André, não saibas ainda que as tuas irmãs, ele tinha mais irmãs, que as tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Vejam que a família estava numa condição ruim, né, espiritualmente. André Luiz, o pai e duas irmãs foram todos para a dimensão de umbral. Sou compelida a atender à necessidade de todos. Meu único auxílio direto repousa na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Então veja, da família, as duas em condições melhor espiritualmente falando, era a mãe e essa filha Luísa, só. Porque André Luiz, as duas irmãs e o marido, todos em más condições, desencarnaram, né? Em condições lamentáveis aí, que precisaram da dimensão umbralina, né? Então a Luísa, o André, ela diz aqui que ela desencarnou enquanto André Luiz ainda era pequeno. E ela ajudou muito a mãe no amparo à família. Veja que interessante, né? O João está dizendo aqui, pizza 5 queijos. Não entendi bem, viu, João? Não sei se você vai pedir uma pizza. Não entendi a colocação, não. A Fátima Chaves, boa noite, só assistindo, bem-vinda. A Mia aqui também, bem-vindo, boa noite a todos. Aí diz assim, ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, a Luísa, né, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Olha que interessante, isso é a renúncia. O espírito bom, né, que já despertou para o auxílio, para a caridade. Vejam o que faz um espírito amoroso, que ama verdadeiramente. Ela volta para a reencarnação para ajudar aqueles que sofrem, que estão em más condições aqui encarnados. Vejam que ela sabe que ela vem para a luta, né? Ela vem para o esforço, para o sacrifício até. E são esses espíritos que muitas vezes nos ajudam a todos. Quem de nós nunca precisou, né, do auxílio de um bom espírito? Que bom que tenhamos amigos. Por isso tem até no Evangelho que diz, né, granjeai amigos. É tão importante conquistarmos amigos verdadeiros. Nunca sabemos, né, o dia seguinte. Poderemos precisar de auxílio, né?
Nossa amiga Lízia aqui está dizendo, boa noite, Paulo. E ela pergunta, com o passar do tempo e entendimento espiritual, cada vez de mais fácil acesso, será mais fácil os espíritos saírem do umbral, tanto agora e mais no futuro? Muito boa colocação, viu, Liz? Uma pergunta interessante, né? Porque eu creio que sim, porque com o passar do tempo, como a Liz coloca, né? Quando tudo vai ficando mais claro, o acesso ao estudo, o acesso ao entendimento, né? A doutrina espírita que chegou na Terra. A doutrina espírita, gente, é a maior luz, né? Depois do Evangelho do Cristo, porque a doutrina é o complemento do Evangelho. Então é uma luz que chegou à Terra, como a Lise coloca. Então essa luz que a doutrina oferece, aliada a tantos estudos que nós participamos, né, online, na casa espírita, nos livros, nós estamos cada vez mais nos inteirando daquilo que é o melhor buscar na vida. Então é lógico que eu entendo, Lise, que a tendência, né, é que cada vez prossigamos em melhores condições, buscando, tanto é que a lei de Deus é lei de progresso, né, tudo progride. Então a Terra precisa avançar, a Terra vai avançar. Esse é o interessante, porque, amigos, essa questão que nós falamos da regeneração, a Terra vai galgar uma posição nova na hierarquia dos mundos, tenhamos a certeza disso. Agora, se nós não quisermos acompanhar o progresso, aí sabemos que aqueles que não acompanharem serão convidados a deixar a Terra, porque ela vai avançar. A maioria dos habitantes da Terra vai seguindo por um caminho melhor, aqueles retardatários terão as últimas oportunidades, como estão tendo, mas não se enquadrando, né, com o novo propósito de vida da Terra, precisarão deixá-lo. Então a pergunta da Alice nos levou a essa reflexão, que eu acho muito interessante, porque creio sim, Lise, que cada vez mais estamos despertando para a verdade, né, para o conhecimento maior das leis de Deus, e a tendência é que cada vez menos necessitaremos da contribuição do umbral. Eu digo contribuição por quê? Porque o umbral não é castigo, nós já vimos isso. O umbral, ele nos auxilia a nos libertarmos de fluidos deletérios, pesados, fluidos ruins que acumulamos durante a existência. Então nós não necessitaremos tanto da contribuição do umbral com o transcorrer aí dos anos, né, dos séculos, das reencarnações, até chegar o ponto, Lise e amigos, que o umbral não vai mais existir na Terra. Não é muito esperançoso pensar isso? A Terra, amigos, um dia, no futuro, não sei se mais distante ou menos distante, mas um dia, na Terra regenerada, não precisaremos mais da dimensão umbralina. Porque, vejam, o que sustenta o umbral é a mente de espíritos perturbados. Quanto mais espíritos deixarem essa condição de perturbação, quanto mais avançarem moralmente, não necessitaremos mais. A mente não manterá mais a condição umbralina, ele desaparece. Aí, né, desencarnaremos mais tranquilamente, né? É essa a nossa que esperamos, né? Legal, Lise, obrigado aí pela tua colocação, que ajudou bastante para a gente prosseguir um pouco mais aí na reflexão, né? Voltando aqui então. Então, comentei, né, que a irmã dele voltou para ajudar os familiares, num gesto de renúncia, né? Aí ele diz assim: assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Enlevado com a dedicação maternal, perguntei:
A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Vejam a falta ainda, né, de elevação, né, naquele momento de André Luiz. Porque ele faz umas colocações assim até estranhas, né, para quem compreende a fala de um espírito mais elevado. Então ele achou estranho que a mãe dele estava auxiliando o pai, mesmo sabendo que ele atraía com essas amantes. É tipo assim, né? É como se o André Luiz dissesse, se fosse comigo eu não ajudaria não. É aquilo que passa muito na nossa mente aqui encarnados ainda. Às vezes a gente guarda, né, uma mágoa, um ressentimento. A gente não esquece aquele ato que o outro cometeu de infelicidade, né? Então aqui ele pergunta nesse sentido. Como que a senhora ajuda sabendo que ele atraía, né, com essas amantes? E ele falou assim, mulheres infames, olha o termo, né? Aí ela diz assim, não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso Pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Vejam que espírito é esse. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Vejam, amigos, a condição dessa mulher, né, desse espírito. Olha o entendimento que chega um espírito mais elevado. Ela não guardava o menor ressentimento de tudo aquilo. Ela não queria ajudar apenas o marido, o ex-marido. Ela queria ajudar a ele e aquelas que eram amantes dele também. Ela as tinha por irmãs doentes, vejam bem. Olha a visão do espírito mais elevado. É isso, amigos, que nos falta muito. Isso que às vezes eu fico repetindo muito aqui nos nossos estudos. Quando a gente vê um crime, uma maldade, um gesto no jornal que a gente vê ali, né, um crime hediondo aconteceu. Lógico que aquilo choca. A gente tem ali um sentimento ruim a princípio. Mas, amigos, é essa visão que nós precisamos buscar. Aqueles que estão cometendo esses crimes são irmãos doentes, são enfermos espiritualmente. Eles haverão de pagar caro por isso. Não precisa que a gente mantenha, arremesse a eles ainda o nosso ódio, o nosso desejo de vingança. Nós deveríamos orar por eles. Eu já disse isso mais de uma vez. É o que a gente vai entendendo. Quando vocês presenciarem uma cena lamentável no jornal, ore por aqueles que cometeram o mal. Está certo que aqueles que sofreram também precisam de oração. Mas, amigos, aqueles que sofreram o mal se libertaram de uma dívida. Porque a lei de Deus não é injusta. Quem sofre a ação do mal está colhendo o resultado da lei de causa e efeito. Agora, aquele que comete está comprando uma dívida dura para resgatar. Por isso Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. É isso, amigos. A gente deveria ter mais compaixão. Eu sei que é uma fala estranha, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas é isso que o Cristo nos convida. E aqui esse espírito, né, a mãe de André Luiz, nos ensinando nessa forma. Veja como que ela trata aquelas que foram amantes do seu ex-marido, irmãs doentes, que ela tentava auxiliar. Deixa eu ver aqui no Face se tem mais algum comentário. O assunto hoje aqui vai longe, né? Que é um assunto bastante interessante.
Oi, Loiva, nossa amiga, dizendo que chegou quase no final. Bem-vinda sempre, Loiva. A Ruth Diogo está fazendo uma pergunta. O André Luiz, agora com alguns conhecimentos do plano espiritual. Oi, nossa amiga Adri Freitas aqui também, bem-vinda, viu? A Lourdes Galvani, que legal, muito bem-vindas. Então a Ruth pergunta, o André Luiz agora com alguns conhecimentos do plano espiritual, tem condições de ajudar sua família terrena para, por exemplo, estudar a doutrina? Olha que legal, né? O André Luiz está se preparando para trabalhar, lembra? Ele já está querendo trabalhar, né, Ruth? Então, ele não entende bem isso ainda, mas é isso que os Espíritos vão mostrando. A gente precisa primeiro se entregar a um trabalho, conquistar méritos, ter crédito, né, na espiritualidade, para que a gente possa auxiliar com eficiência. Então o André Luiz vai sim auxiliar muito a família, a gente vai ver mais à frente, né? Porque ele vai, Ruth, a partir de agora, a partir do momento que ele se entrega ao trabalho, ele vai se transformando tanto. A gente comenta sempre nas conversas espíritas que o André Luiz é um espírito que avançou muito na pátria espiritual. Porque a gente diz que nós avançamos aqui encarnados, né? Mas tem aqueles que aproveitam muito do tempo na erraticidade e avançam muito. André Luiz é um desses que conquistou méritos, avançou pelo seu esforço, pela sua dedicação. Só esse trabalho que ele realizou de oferecer a nós encarnados essa coleção da vida no mundo espiritual composta de 13 livros, ele nos ensina muito do mundo espiritual. Esse nosso lar é o primeiro da série. São 13 livros, amigos, que ele vai nos dizer detalhes da vida espiritual. Só isso foi uma contribuição imensa, né? E a família, lógico, como a Ruth pergunta, ele vai poder ajudar e muito, né? A Carla Osso está dizendo, a rede de apoio é bem grande. É isso, né? Quanto mais conquistamos amigos, essa rede de apoio se amplia. Que mais aqui? A Edna, né? Graças a Deus temos o auxílio dos benfeitores que gostam da gente. Graças a Deus tenhamos amigos. E o João sem umbral, né? Quando comentamos. A Fátima Chaves está dizendo, espero ser salva na regeneração, será um mundo melhor. Então, amigos, todos nós continuemos focados aí, né, na nossa melhoria moral. É lógico que nós temos uma tendência muito grande a continuar na Terra, né? Para ser convidado a deixar, são mais aqueles muito rebeldes, aqueles espíritos que não têm, né, não buscam viver em paz. Porque lembrando, Jesus disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então está muito claro, para continuar na terra regenerada, precisamos desenvolver essa paz em nós. Não sermos pessoas agressivas, né? Aprendermos a perdoar, não agirmos como aqueles que agem com violência. Então esse é o caminho, né? O Edson Foucault está dizendo, ela era mais iluminada, e muito, viu? E a Margarida Zanelati, e como guardamos mágoas, infelizmente, né, Margarida? Precisamos trabalhar isso, né, amigos? A Silvia Guerra está dizendo, o Chico dizia que é preferível ser a vítima do que o carrasco. Muito bem lembrado pela amiga Silvia Guerra. Aqui na Terra, a gente não pode, amigos, dar ouvidos para aquela que nós chamamos a voz do mundo. Porque a voz do mundo muitas vezes nos convida a uma prática distante do Evangelho. A voz do mundo diz assim para nós, é preciso levar vantagens. O mundo é dos espertos, né? Então, essa voz do mundo nos convida a atitudes distantes do Evangelho. Por isso que bem colocou aqui a Silvia, lembrando o Chico, é preferível ser a vítima do que o carrasco. É preferível ser enganado do que enganar. Então, quando nós sofrermos uma ofensa, uma injúria, né, uma calúnia, digamos assim, graças a Deus eu não vou agir dessa forma.
Graças a Deus eu estou me libertando de uma pendência, de uma dívida. Porque não fomos nós que agimos assim. Sofremos. E ninguém sofre nada injusto. Aquilo nos trouxe uma lição. Que não sejamos nós. Por isso que o Divaldo Franco também diz muito assim. Inimigos podemos ter. Todos nós podemos ter inimigos. Mas não sejamos nós inimigos de ninguém. Vejam a diferença. Você pode ter inimigo na sua vida. Aqueles que não gostam de você, por um motivo ou por outro, nem Jesus agradou a todos. Mas não sejamos nós inimigos dos outros. Essa é a lição. A Marcela Silva aqui dizendo, às vezes nos revoltamos com atitudes alheias de injustiça. Sim, é verdade. Quando a gente vê uma injustiça, nós ficamos muitas vezes revoltados, indignados. Mas nessas horas, Marcela, a gente precisa saber ter a prudência, né? Atitude correta. Porque de nada adianta agir com violência. De nada adianta agir como aqueles que foram injustos, né? Então, é preciso ter coerência, saber agir para não agir da mesma forma do agressor. Porque, afinal de contas, quando a gente diz, Marcelo e amigos, essa fala sua me lembra, Marcelo, uma fala que diz assim, no mundo há muitas injustiças, mas não há injustiçado. Vejam a diferença. Há injustiça por quê? Porque se consideramos apenas esta existência, existem muitas injustiças. Pessoas boas que sofrem, que acabam sofrendo agressões, prejuízos, críticas, ofensas, né? Mas, nesta vida, não fizeram nada por merecer. Mas, Marcela, se a gente buscar o passado das reencarnações, veremos que aquele que hoje é injustiçado também errou no passado. E a lei de causa e efeito muitas vezes está batendo a sua porta, cobrando aquela pendência lá de trás. Então, no mundo há injustiças, mas não há injustiçado. Aquele que nós dizemos injustiçado, não passa de um que está resgatando uma pendência do passado, muitas vezes. A Lise está dizendo, André Luiz foi evoluindo muito na sequência. Lendo o livro, fiquei analisando seus apegos em sentimentos humanos, que ele admirava outros espíritos não terem mais. Pensei muito durante a leitura. Isso mesmo, Lise. O André Luiz é um grande exemplo para nós, né? Porque ele vai modificando a atitude íntima dele. E se você ver, Lise, eu não sei se você teve a oportunidade de ler o livro 2. No começo do livro 2 da série, chamado Os Mensageiros, o André Luiz começa dizendo justamente isso, Lise. Ele diz assim, dizendo com minhas palavras, né? Ele dizia que naquele momento ele via a vida com outros olhos. Ele dizia assim, não sou mais aquela pessoa apegada, aquela pessoa presa aos interesses próprios. Ele já enxergava a vida com outros olhos, já buscava outros objetivos. Então o livro 2 já começa a mostrar um outro André Luiz, né? Que vai nos ensinando muito. Legal, tá lendo o Mensageiro. É isso então, que você percebeu essa mudança, né? É muito clara essa mudança nesse livro 2, principalmente, né? Vamos ver aqui mais alguma coisinha, porque a gente está passando do horário, pessoal. Me perdoem aí. Eu não gosto de extrapolar 1 hora, mas o capítulo às vezes é mais longo. O Ailton está dizendo, ele deu muita base para o Espiritismo, para ajudar a afirmar conceitos, né? Juntamente com muitos outros. Hoje o Brasil é referência para os espíritos do mundo inteiro. Legal, Ailton, é isso mesmo. O André Luiz contribuiu em muito, né? O Júnior Gomes aqui também, dizendo, vamos trabalhar na seara do bem para continuar a nossa evolução pessoal. É isso aí, Júnior, assim seja. Um abraço, viu? E a Elisa, não somos vítimas. Todos nós estamos resgatando pendências do passado. Deus é perfeito e justo. Muito legal, pessoal, é isso aí mesmo. E a Graça tranquilizando aqui, sem pressa, Paulinho. É, Graça, mas às vezes o pessoal tem compromisso também, né? Eu fico preocupado. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Me perdoem aí, pessoal, pela extrapolação de horário.
Aí ele diz assim: espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e os filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto célere, interroguei. Então ele percebeu que o momento da visita estava acabando. E ele queria perguntar uma coisa para a mãe que não tinha perguntado ainda. E ele diz: a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças, que era a ex-esposa dele e os filhos. Ele queria notícia do seu lar. Aí ele diz assim: aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Triste ilusão, né? Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Veja o que ele pensava, que a esposa estava chorando ainda a morte dele. Triste, né? Saudosa, que a vida dela estava uma infelicidade só. Ele mal imaginava que a esposa já estava casada com outro, como veremos a seguir aí, né? Já adiantando, dando aqui um spoiler, né? Aí ele diz: minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente, vão bem. Tipo assim, a mãe dele, né, com aquela sabedoria toda, falou o mínimo necessário, né? Falou só aquilo que não entrava em detalhes maiores, porque não era a hora de André Luiz saber mais detalhes. Ele ainda não estava pronto para enfrentar a situação que ele nem imaginava, né? Aí ela diz: não deves, porém, inquietar-se com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamentos antes de trabalhar na solução que elas requerem. Olha que sabedoria! Há questões que precisamos entregar ao Senhor. Amigos, isso é uma lição para nós. Sabe aqueles momentos da vida que você não vê saída, ou você sofre uma injustiça, ou acontece uma coisa que você não vê como resolver? Entrega para Deus. O que é entregar ao Senhor? É você confiar que Deus vai resolver da melhor maneira. Que se você enfrentou aquele momento difícil, é porque tinha uma razão de ser. Algum aprendizado aquilo há de te trazer. Então entrega para Deus. Se resigna. Tenha fé, tenha confiança. Não se entregue ao desespero. É isso que seria entregar ao Senhor. Aí ele diz: quis insistir no assunto, que ele queria notícias, né, detalhes da esposa. Mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se generosa. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformativos. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio, para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então aqui tem um detalhe interessante, né? Vocês viram? Ela diz que para voltar à esfera espiritual dela, ela precisava ter um recurso, receber recursos fluídicos. Vejam bem que não é tão simples assim, né? Passar de um plano para outro, mudar de uma dimensão para outra.
eles têm todo um trabalho, uns cuidados para que não sofra, né, nessa mudança aí de planos, para ela voltar com tranquilidade para a esfera dela. Deixando já aqui um recado, antes de ver as falas de vocês, na próxima semana, amigos, não conseguirei realizar o estudo na segunda-feira, tá? Na próxima semana, peço a compreensão de vocês, precisaremos fazer o estudo na terça-feira, que vai ser dia 21/11, tá? Na próxima semana, então, terça-feira, dia 21, mas eu vou divulgar também oportunamente. Vamos ver aqui mais algum comentário para a gente encerrar então, né? A Cleusa Buena, é legal, acho legal isso, né? A pessoa reconhecer. Parabéns, viu, Cleusa? Porque a Cleusa está reconhecendo uma dificuldade que tem. Eu acho bonito isso. Porque às vezes a gente quer passar uma impressão de algo que ainda não conquistamos, né? Legal, Vera. Obrigado. A Cleusa está dizendo assim, acho que estou em pecado, pois é difícil engolir tudo isso. É legal isso, né? A Cleusa está reconhecendo que não consegue ainda lidar com esse ensino deixado aí pela mãe de André Luiz, né? Mas, né, Cleusa, reconheço a tua, podemos dizer, até virtude, né, de reconhecer a sua limitação, mas não se acomode com isso, Cleusa, é preciso avançar, né? Porque não basta a gente dizer assim, eu não consigo, né? É bonito reconhecer, mas não nos acomodemos. É preciso tentar conquistar, porque esse é o caminho, tá? Isso é a proposta que Jesus deixou, né? O Edson está dizendo, encarnar é uma prova de fogo, e como é, né? A Edna está dizendo, quem sabe com o tempo conseguiremos ter compaixão, né, daquele que faz o mal, que é essa dificuldade, né, justamente. A Fátima dizendo que com esse estudo vai ser fácil entender o filme, né, vai ajudar bastante, né. Que mais aqui? Às vezes dá uma pulada aqui, não sei se vou perder alguma coisa. O João está dizendo que gosta do excesso do horário. Mas nem todos, né, João? Tem pessoas que às vezes não vão gostar, né? Mas que bom. A Bel Rubatino está dizendo se não pode ser no domingo. Então, Isabel, sabe o que acontece? É que eu vou visitar minha filha, eu não tinha explicado o motivo. No sábado próximo eu vou fazer uma viagem para São Paulo, minha filha mora lá. Minha filha está grávida, né? E está nos esperando para uma visita lá nesse fim de semana, entendeu? Então nós vamos sábado, domingo e eu volto só na segunda, que é feriado, mas não vou conseguir chegar a tempo, entendeu? Então por isso que eu estou pedindo aí a tolerância, mas se fosse possível, Bel, seria domingo, que eu também prefiro, mas nesse domingo infelizmente não vai dar, pessoal, me perdoem, tá? Tudo bem então, pessoal? O Ailton está dizendo que está de boa, então, na terça. Quem não puder, né, pessoal, fica gravado. Se puder, eu sei que ao vivo é melhor, porque vocês participam, né? Mas, se puderem ver depois, né, fica no meu... Lembrando sempre, né, tem o canal meu do YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrever, lá no YouTube tem todos os vídeos, numa playlist, né? Eu tenho uma playlist do Nosso Lar, uma do Emmanuel, uma do Evangelho segundo o Espiritismo, uma do livro dos Espíritos. A Lise está dizendo, Paulo, não temos conhecimento de planos superiores, as colônias, porque nossa mente não compreende ainda tamanha evolução espiritual desses espíritos. Um pouco é isso sim, Lise. A gente não consegue, né, imaginar a condição mais elevada, porque não temos meios de comparação, né, com aquilo que realizam mais acima. Então tem muito isso sim, né? Que eles vão nos revelando conforme a nossa condição nos permita. No Livro dos Espíritos fala muito isso, né? Por hora é o que podemos dizer. Legal, Isabel, obrigado aí pela sua compreensão, viu? Obrigado, viu, Lourdes? Então, tudo bem, pessoal? Me perdoem aí se deixei algum comentário de vocês.
A Fátima está dizendo que esse estudo é ótimo porque não tem paciência de ler, né? Quando vou ler, então esse estudo tem dado, né, explicações que facilitam aí. Legal. Fico feliz, viu, Fátima, que tenha contribuído. Então, pessoal, deixando aqui seus agradecimentos, seus boa noite. Obrigado a todos, a Rê Pereira aqui também, a Luci Faria. Obrigado, Luci, obrigado, viu? A Rê. Obrigado a todos. Pessoal, convido vocês ainda para a oração final, apesar da hora avançada. Teve aqui alguns pedidos, né? Aqueles que quiserem colocar a água aí para fluidificar. Obrigado, Helena, querida amiga, Helena Senise. Um grande abraço, Helena. Fiquei feliz com a tua presença aqui, sei que acompanha sempre que pode, né? Obrigado, Maria Pavec, e a todos vocês. Vamos então fazer a nossa oração final. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos amigos que nos auxiliam tanto. Todos os dias da nossa vida recebemos muito amparo, mas queremos pedir hoje, em especial, por nossos entes queridos que já desencarnaram, que muitos de nós ainda carregamos, né, uma saudade mais forte, que fica muitas vezes uma certa tristeza dessa separação. Vamos desejar a esses irmãos que estão na espiritualidade muita paz, que eles prossigam firmes, se preparando para a reencarnação, e que eles encontrem em nós a boa vontade, a fé em Deus, a disposição em seguir na nossa luta diária, porque eles só terão paz se nós também estivermos em paz. Vamos contribuir, amigos, com a paz daqueles entes queridos, mantendo-nos confiantes, serenos e com fé em Deus, dentro das nossas possibilidades, e orando sempre por eles. Que Deus abençoe a todos os lares que enfrentam as provas e expiações mais duras, por todos esses amigos que pedem por auxílio, que os bons espíritos possam visitar esses lares, deixarem a bênção possível, o amparo, as forças novas, o auxílio espiritual que é possível, para que todos estejamos mais fortes, mais dispostos para enfrentarmos as lutas da vida. Obrigado, Pai de amor infinito, por tantas bênçãos que nos oferece. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo que vai nos fortalecendo para o bom combate. Em Teu nome, Pai, encerramos a nossa atividade, felizes por estarmos aprendendo mais um pouquinho do caminho que conduz à verdadeira felicidade. Que assim seja. Boa noite para todos. O João está dizendo aqui, futuramente, outro pinga-fogo. Eu também gostei, viu, João? Quem sabe aí um dia marcamos outro pinga-fogo, né? Que fizemos recentemente aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Foi muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos. Um abraço aqui ao pessoal do Kardec Tube. Aqui chegando também a Carminha Hernandes. Deus abençoe a todos, tenhamos uma noite de muita paz, possamos meditar em tudo aquilo que aprendemos hoje, lições desafiadoras, né? Como bem colocou aqui a Cleusa e outros aí que também comentaram. Realmente é difícil, mas é, amigos, aquilo que nós devemos buscar, a nossa transformação, né? Buscarmos outros valores morais, buscarmos conquistar essas virtudes mais nobres, né? Não nos entregarmos muito aos sentimentos mais baixos que sempre nos dominaram, essa atitude de revolta, de mais dureza, de não perdão. A gente precisa aprender outras coisas, né? Precisamos seguir mais pelo caminho do Cristo, da compaixão, da tolerância, da paciência, do perdão, tudo difícil,
Mas esse é o caminho da nossa redenção. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, porque nós estamos em busca desse aprendizado para conquistarmos essas virtudes, né? Que prossigamos firmes. A Lourdes Galvani dizendo que também gostou do Pinga Fogo, que legal. Então um dia a gente marca mais um, né? Amigos, uma boa noite, muito obrigado aí pela paciência de vocês, né? 1h30 de estudo, acho que jamais atingimos um estudo tão longo assim. Obrigado pela paciência, a Lízia aqui também deixando seu boa noite. Que assim seja, que todos nós estejamos amparados, abençoados, e até a próxima semana, na terça-feira então, e aqueles outros que acompanham conosco o estudo de Emmanuel, até quarta próxima, né? Para mais uma lição de Emmanuel. Muito obrigado, um abração a todos, fiquem com Deus, meus amigos.